times em campo. E o que representa esse empate agora? Vai ficar muito difícil para o Corinthians no Maracanã? Então, Michele, eu vejo assim, o Vasco da Gama, ele amarrou o Corinthians na Neoquímica Arena. Ponto positivo para o time do Diniz. Mas o Vasco talvez não encontre o Corinthians novamente com uma partida tão horrorosa. O Vasco deixou de encaminhar o seu título ontem. Pelo que jogou, pelo que não jogou o Corinthians ontem, o Vasco fosse uma equipe mais determinada, mais focada também para chegar à vitória, poderia ter construído a vitória. Não fez. Deixou escapar uma grande oportunidade. Já o Corinthians, para não dizer que todo mundo esteve abaixo da média, eu vou destacar o Bidu. O Matheus Bidu, esse entendeu que era uma decisão. Esse competiu, se não fez uma partida brilhante, ele competiu, ele brigou pela bola, ele procurou os companheiros, ele jogou uma final de campeonato. O Corinthians ontem, além de ter sido encaixotado taticamente pelo time do Diniz, e aí a culpa é do Dorival, sim, que não conseguiu, na mexida da organização das suas peças, na troca das suas peças, sair dessa emboscada do Vasco da Gama. O Corinthians foi um desastre, mas um desastre. Uma má vontade de todos os jogadores. O time, nunca vi, fazia tempo que eu não vi o Corinthians tão ruim dentro de campo. Má vontade numa final? Mas foi o que apareceu, não foi o time que vibrou. Silvestre, uma coisa você... Às vezes você não vai bem na partida, às vezes você não vai bem, mas o Corinthians não vibrou, não brigou pela bola, né? O Yuri Alberto, eu quero deixar bem claro, o Yuri Alberto, gente, tá jogando claramente no sacrifício. O Yuri não tá 100% do seu condicionamento. E por que o Dorival tem insistido com o Yuri os 90 minutos dentro de campo? A principal característica do Yuri é a arrancada, a gente não tem visto isso no Yuri. Eu não entendo também do Dorival, por exemplo, o Guinegão, que ele mesmo na coletiva se explicou, disse que foi ele que revelou o Guinegão, colocou para jogar, não está colocando o menino para jogar. Né? O menino, quando entrou, deu conta do recado, sim, principalmente na ausência do Yuri. E o Yuri está jogando no sacrifício e sendo massacrado pela própria torcida. E aí, para mim, a culpa é do Dorival. E o Yuri tem se dedicado, tem se doado dentro de campo, mas não tem condição. E trocar com 4 minutos no segundo tempo, você já troca no vestiário. Ele queima uma das... Ô, Silvestre, peraí. Silvestre, com 4 minutos, deixa eu só ponderar para você. Com 4 minutos... Ok, ele resolveu acertar o posicionamento no vestiário, deixa uns 15 minutos. Se é para trocar, já troca ali, porque ele queimou uma das etapas da troca, né? Mostra que foi um equívoco. Então, ontem foi uma partida, o Corinthians jogou uma bolinha assim, ó desse tamanho, assim, do tamanho de uma ervilha. E, para sorte, não perdeu. Ficou tudo para o próximo final de semana. E daqui a pouco a gente vai falar do comportamento do Dorival, das tretas. Aí eu quero falar, aí tenho mais críticas ao Dorival, técnico do Corinthians, que eu gosto muito e acho até que está fazendo um bom trabalho. O Vasco foi muito melhor no primeiro tempo, teve oportunidades. O Corinthians melhorou a partir das trocas aos 5, 6 minutos do segundo tempo. Entendo que o Dorival quis ajeitar no vestiário, não deu certo, em poucos minutos ele percebeu e trocou. Ok, queimou a troca lá do intervalo, paciência, trocou. E a partir dessas mudanças, eu não tiraria o Memphis, mas a partir dessas mudanças... Também não tiraria. O Corinthians pelo menos igualou o jogo, correu menos risco. Sinceramente, eu tô achando que fazem um grande escarcéu por conta de um jogo que terminou 0-0. Cara, muitas finais, até nos bons e velhos tempos do futebol brasileiro, terminaram empatadas o primeiro jogo. Jogo de final muitas vezes não é bonito, final não é para se jogar bonito, final é para se vencer. Ninguém ganhou, arrastaram a decisão lá para o Maracanã e eu tô achando uma crítica exagerada. A crítica não é... O Corinthians jogou mal, o Corinthians teve uma grande defesa do Léo Jardim, o Vasco foi melhor, mas ninguém quis arriscar muito. Quem Silvestre. correu um pouco mais de risco foi o Vasco do Fernando Diniz. A defesa. Criticaram o resultado. Mas o Corinthians que jogou mal, que não conseguiu encaixar o jogo, pelo menos levou um 0-0 para decidir no Maracanã. Lá no Mineirão, o Corinthians foi muito bem contra o Cruzeiro, trouxe uma vitória, perdeu depois em casa e avançou para a final. Por que não acreditar que o Corinthians possa realizar o título porque o Maracanã jogando fora de casa? Tem dia que as Silver. coisas não acontecem. Tudo bem que esse ano também, muitos dias, poucas coisas aconteceram para o Corinthians. Né? Silvestre, mas, às vezes a Silvestre, coisa não anda. Silvestre, ok, e quando não anda, cabe a nós críticos criticar. Não andou por incompetência do Corinthians. Criticar o 0-0, eu entendo, uma decisão pode acabar empatada. A crítica não é ao 0-0, a crítica é aquilo que o Corinthians não jogou. O Corinthians não conseguia dominar uma bola, Silvestre. Não conseguia dominar uma bola. O Corinthians não conseguia sair do seu campo de defesa, ligação de meio e ataque. E você tocou num ponto importante, por pior que estivesse, estavam todos muito ruins. Tirar o Memphis, Dorival,
Tirar o Memphis, que talvez ali, nos 10 minutos finais... O cara pode, de repente, ele resolver que pode o jogo resolver. na É reta isso. final. Eu também não Deixa tiraria. eu eu não falar uma tiraria. coisa, eu vou aqui para o portal do Gazeta Esportiva, porque nós vamos acionar o repórter José Paes para trazer mais informações sobre o Corinthians. Boa noite, Zé. Eu estou curiosa para saber o que mais você tem da repercussão desse duelo. Segue dando o que falar esse jogo de ontem, né, Michele? Tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Os ânimos ficaram muito exaltados na Neoquímica Arena. Temos a imagem para mostrar para vocês aí. No segundo tempo, escanteio para o Vasco, cobrança do Felipe Coutinho. O Mateuzinho e o Yuri Alberto ali se desentenderam dentro da área do Corinthians para tentar acertar um posicionamento. O Hugo Souza teve que entrar no meio para tentar acalmar ali os dois jogadores. Estavam se xingando muito para tentar acertar o posicionamento defensivo do Corinthians. Depois do jogo de ontem na Neoquímica Arena, conversamos com o Hugo Souza, com o goleiro do Timão, que falou exatamente sobre esse entrevero entre o lateral direito e o camisa 9, o atacante Yuri Alberto, ontem lá na Neoquímica Arena. Pode rodar o Hugo Souza. Bom, na verdade, ali é o jogo, né? Na verdade, todo mundo quer ganhar e as coisas quando não estão acontecendo da forma que a gente imagina, acaba que a cabeça fica um pouco quente. E aí, na verdade, eu fui apartar ali uma discussão entre a gente, mas que era uma discussão para nossa melhora, para a gente melhorar, para a gente tentar entender o que estava acontecendo no jogo. E ele, mas ele está bem, né? Jogou, está 100%. E a gente tem certeza que a gente vai melhorar e fazer um jogo melhor lá, porque se a gente quiser ser campeão, como a gente quer, a gente precisa fazer um jogo melhor. E por falar em entrever, o técnico Dorival Júnior, depois da partida, saindo ali, indo para o túnel que dá acesso aos vestiários da casa corintiana, acabou xingando um torcedor do Corinthians que estava ali no setor oeste da Neoquímica Arena. A gente vai escutar daqui a pouquinho o Dorival falando sobre isso e também sobre o Memphis. Vocês falaram aí, o Memphis foi substituído no segundo tempo, restando pouco mais de 5 minutos para o final da partida. Lá na zona leste de São Paulo, não gostou, saiu esbravejando, saiu muito bravo. Então vamos escutar o Dorival falando sobre a atitude do Memphis saindo do gramado ao ser substituído e também sobre a atitude dele, Dorival, com um torcedor ontem xingando bastante um torcedor do Corinthians depois do jogo na Neoquímica Arena. Pode rodar. Memphis ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Eu tenho um máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora, esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta, apenas isso. Mas é o mesmo que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. Muita coisa para a gente comentar daqui a pouquinho.